Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o Santo Curadares, as nossas meditações sobre textos escolhidos. Estamos fazendo nosso terceiro encontro, o jejum, a esmola e oração, em toda circunstância. Então, nós estamos no nosso terceiro encontro. Eu vou, às vezes, intercalando alguma reflexão pessoal no desenvolvimento do texto. Nos diz Santo Curadares: lemos na Sagrada Escritura que o Senhor dizia a seu povo, falando-lhe da necessidade de praticar boas obras, a caridade, para agradar-lhe e poder participar do número dos seus santos. As coisas que vos peço não estão acima de vossas forças. Para fazê-las, não é preciso que vos eleveis até as nuvens, nem que atravesseis os mares. Tudo que vos ordeno está, por assim dizer, ao alcance da mão, no vosso coração e à vossa volta. Posso, diz Santo Curadares, repetir a mesma coisa. Na verdade, jamais teremos a felicidade de ir para o céu. É o nosso objetivo final, é a eternidade. Não é este mundo. Este mundo passa. Então, jamais teremos a felicidade de ir para o céu se não praticarmos as boas obras. Não são as obras da lei, como queriam os judeus cristãos, e também os judeus queriam que os cristãos obedecessem, não. São as obras da fé, muito desenvolvido aqui também. Nós encontramos no Novo Testamento por São Tiago, na sua epístola. Mas não nos espantemos. O que Jesus Cristo nos pede não são coisas extraordinárias, coisas grandiosas, nem estão acima de nossa capacidade. Não pede que estejamos o dia inteiro na igreja, tampouco que façamos grandes penitências, a ponto de arruinar nossa saúde, nem que demos todos os nossos bens aos pobres. Embora seja bem verdade que devemos dar aos pobres o que podemos, fazendo isso para agradar a Deus que o ordena e para reparar nossos pecados. A esmola perdoa um grande número de pecados. No entanto, é verdade que devemos praticar a mortificação em muitas coisas, domar nossas inclinações. Mas vocês me dirão: há pessoas que não podem jejuar, outras que não podem dar esmolas, outras ainda tão ocupadas que muitas vezes dificilmente conseguem fazer oração da manhã e da noite. Portanto, como poderão salvar-se, já que é preciso rezar continuamente e praticar boas obras para conquistar o céu, a eternidade? Não vamos, em nenhum momento, estarmos apegados em nada. O apego é um grande sofrimento. O apego faz a pessoa ficar escravo da coisa ou de uma pessoa. E o medo de perder a coisa ou a pessoa a faz sofrer.
porque ela não é livre diante das coisas, mas ela é apegada às coisas. O apego traz sofrimento. Portanto, como poderão salvar-se, já que é preciso rezar continuamente e praticar boas obras para conquistar o céu? Se todas as nossas obras se reduzem à oração, ao jejum e à esmola, como nós vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, poderemos fazer isso facilmente. Sim, mesmo que não gozemos de muita saúde, ou que estejamos até bem doentes. Há um jejum que podemos fazer facilmente. Mesmo que fôssemos totalmente pobres, ainda assim poderíamos dar esmolas. Ele vai explicar depois como. E por maiores que sejam nossas ocupações, podemos rezar ao bom Deus sem nos perturbarmos em nossos negócios. Podemos rezar de manhã e de noite, e até o dia inteiro. E como? E como? Toda vez que nos privamos de fazer alguma coisa de que gostaríamos, então toda vez que nos privamos de fazer alguma coisa de que gostaríamos, praticamos um jejum que agrada bastante a Deus. É uma renúncia. A renúncia é uma forma de jejum. Porque o jejum não consiste exclusivamente na privação da bebida e da comida, mas de tudo aquilo que nos é agradável. Então, renunciar àquilo que é agradável através de um bem maior. Uns podem jejuar na maneira de se adaptarem. Outros podem jejuar nas visitas aos amigos. Outros nas palavras e conversas que gostam de manter, então renunciar a essas palavras, essas conversas, fazer a renúncia do silêncio. Este faz um grande jejum e agrada a Deus, porquanto combate o seu amor próprio, o seu orgulho. A sua repugnância a isto ou aquilo, ou então convivendo com pessoas que lhe contrariem o caráter, seus modos de agir, é uma forma de sacrifício. Encontramo-nos em ocasião de podermos satisfazer nossa gula. Ao invés de satisfazê-la, tomemos aquilo que menos nos agrada, sem que o percebam. Isso aqui não é uma coisa que eu vou ostentar na frente dos outros para que os outros vejam que eu sou uma pessoa piedosa. Não. Não é a vaidade do homem que conta, é a oferta que o homem faz a Deus, tendo em vista um bem maior. Sim, se quiséssemos ser bem aplicados, encontraríamos alguma razão para praticar o jejum todos os dias, ainda mais em qualquer momento do dia. Existe até um jejum terapêutico, chama jejum intermitente, onde a pessoa começa a se alimentar às 7 da manhã, vai até às 4 da tarde. Ela divide o horário de alimentação ali. Seu café da manhã, seu almoço, um pequeno de jejum no meio da tarde, depois, para 5, 6 da tarde, a sua janta. Lembrando que tomar o café como rei, um almoço como príncipe e uma janta como mendigo. Mas a partir das 18 horas não se come nada, só se come depois no outro dia, às 7 da manhã. Ele é terapêutico, mas também pode ser uma forma
não só terapêutica, mas também de sacrifício. Mas existe, porventura, algum jejum que agrade mais a Deus que fazer ou sofrer com paciência certas coisas, muitas vezes desagradáveis? Sofre com paciência. As coisas não andam como a gente quer. E as situações que nos vêm, em nenhum momento devem ser razão de desespero. Nós devemos encontrar nessas coisas motivações para perseverar nos desafios que nos são colocados diante de nós. Problemas não. Problema não existe. A pessoa que pensa em problemas está fadada a não superá-los. Deus nos apresenta desafios. Nós devemos encontrar motivações por meio da fé para enfrentar os nossos desafios. Sem falar das doenças, das enfermidades, de tantas outras aflições inseparáveis da nossa miserável vida. Quantas vezes temos ocasião de mortificar-nos, aceitando o que nos incomoda e nos causa repugnância? Ora, é um trabalho que nos enfastia. Ora, é uma pessoa antipática. Outras vezes é uma humilhação que nos custa suportar. Existem pessoas que nos humilham, mas, no fundo, não se sinta humilhada por ela. Sinta isso como um desafio a você ter que suportar. Ela está no direito dela de humilhar, ela não deveria, mas ela é livre para humilhar. Como nós somos livres também, suportando a situação, de superar essas situações sem nos deixarmos sermos vencidos ou derrotados por elas. Pois bem, se aceitamos tudo isso por causa do bom Deus, e unicamente para agradar-lhe, então são os jejuns de que Deus mais gosta. Dizemos que existe uma espécie de esmola que todos podemos dar. A esmola não consiste somente em dar de comer a quem tem fome ou vestir o que está nu, mas são todos os favores que prestamos ao próximo, de doação, de entrega generosa ao outro, seja quanto ao corpo, seja quanto à alma, desde que o façamos com espírito de caridade. Quando temos pouco, pois bem, demos pouco. E quando não possuímos, demos o que emprestamos, se pudermos. Aquele que não pode atender às necessidades dos doentes, pode ao menos visitá-los. Eu não posso dar nada, eu não tenho condição de ajudar, mas eu posso estar lá presente, do lado, em oração, em diálogo, em conversa, né? Dizer-lhes algumas palavras de consolo, rezar por eles, para que tirem proveito de sua doença. A doença é uma provação, e nós somos chamados a enfrentá-la, buscando superá-la. Se não conseguir, fazer igual São Francisco. Veja tudo como irmão ou irmã. A irmã morte, a irmã enfermidade. É melhor você ter essas situações como aliadas do que lutar contra elas, porque quanto mais você luta, mais você vai sofrer. Sim, tudo é grande e precioso aos olhos de Deus, quando agimos por um motivo de religião e de caridade. Religião, vamos colocar aqui fé. Porque Jesus Cristo nos diz que um copo de água não permanece sem recompensa. Portanto, podemos facilmente dar esmolas, mesmo sendo bastante pobres. Digo que, por maiores que sejam nossas ocupações, há uma espécie de oração que pode ser feita continuamente, também sem abandonarmos nossas ocupações. Eis em que consiste. Vamos ver que oração é esta.
fazer a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Como diz Santo Inácio, tudo para a glória de Deus. Digam-me, parece-lhes muito difícil alguém se esforçar por fazer somente a vontade de Deus em todas as suas ações, por menores que sejam? Então, esse é o tema da nossa reflexão. No próximo encontro, vamos trabalhar a comunhão eucarística. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.